Boa tarde ou bom dia para quem está ouvindo a gente de manhã. Esse é o nosso programa semanal Saco de Gatos, em que a gente fala sobre os livros da editora, conversa com os autores, faz entrevistas ótimas, bate um papo sobre os livros e sobre livros em geral. Enfim, um programa que eu adoro fazer nesse encontro que a gente tem semanalmente com os autores e com os livros da editora que estão saindo. Essa semana é uma semana muito legal, porque a gente vai falar com o Igor Fonseca de Oliveira, autor de Negros do Mato, Histórias das Comunidades Quilombolas de Sergipe del Rei, no século XIX. A Alameda tem uma já tradição de publicação de livros sobre pessoas escravizadas e sobre o pós-abolição. Então, o Igor se encaixou muito bem dentro dessa nossa proposta e a gente vai conversar com ele sobre o livro Agora Sim que Voltar à Vida. Porém, queria falar também que agora os programas estão sendo reproduzidos no Spotify. Tem um podcast que chama Saco de Gatos. Eu gosto de podcast porque dá para lavar louça e ouvir um livrinho sobre um livro, ouvir uma entrevista rápida, uma coisa bem ali, fazer uma ginástica e ouvir. Eu gosto muito desse formato podcast, então a gente fez questão de transformar os vídeos no YouTube da editora em podcast no Spotify. Então eu também espero vocês lá e eu volto depois da vinheta para falar com o Igor Fonseca. Oi, Igor, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo ao programa Saco de Gatos. Olá, Joana, boa tarde, tudo bem? Alegria estar aqui com vocês. Ai, que bom. Nossa, eu fiquei tão feliz porque a capa ficou muito especial e o livro ficou muito legal, assim, ó, tô mostrando aqui. E Gostei muito depois eu também, quero né? falar um pouco sobre o lançamento, mas agora a gente vai contar um pouco do livro para chamar a atenção das pessoas para essa publicação que é muito interessante e legal. Igor, me conta assim, a trajetória para chegar nessa pesquisa. Você é professor do campus do Malês, não é? Interessante isso também. Exato. Sou professor lá no campus do Malês, né, na Unilab, no município de São Francisco do Conde, na Bahia. A trajetória de pesquisa estava inclusive, fazendo as contas esses dias, né? Eu iniciei as pesquisas em 2005, ainda na graduação, né? Então, aí, praticamente 19 anos de pesquisa, debruçando sobre o assunto, lendo. Então, o livro, né, ele é produto mais especificamente da minha tese de doutorado, né, defendida na Universidade Federal de Pernambuco, mas o título em si é o título da minha dissertação do mestrado. Eu achei que o título, né, basicamente o título Negro dos Matos, eu achei que ele é mais atrativo e ele explica melhor os personagens com o qual eu vou estar discorrendo, narrando as histórias no decorrer do livro, né? Então, é uma tese, é o produto da tese de doutorado, mas que eu busco o título, justamente a inspiração no título, da própria documentação, mas é o título da dissertação do mestrado também. E o que te inspirou a fazer essa pesquisa, que ela também é uma decorrência do seu mestrado, não é? Exatamente, é. Então, veja, aqui em Sergipe, eu trabalho na Bahia, mas moro em Sergipe, né? Os quilombos, as comunidades, o assunto dos quilombos foi o assunto mais estudado dentro da historiografia das populações negras, né? Muito embora eu não tenha sido estudado ainda com nenhuma densidade. Então, quando eu comecei essa pesquisa em 2005, eu percebi que diversos autores, inclusive brasileiros, Robert Conrad, Clóvis Moura, outros que estudaram, se debruçaram sobre a escravidão no Brasil, faziam menção aos quilombos de Sergipe, e aqui a gente ainda não tinha um estudo sistematizado, digamos assim, né, sobre o tema. Tinham artigos, notas, informações. Então, na medida que eu fui iniciar essa pesquisa, eu fui vendo a profundidade do tema, né? Fui me apaixonando mais pelos personagens, pelas histórias, e aí quando eu concluí o mestrado, né, eu vi que ainda tinha, digamos assim, muito pano para manga, né? Para poder escrever, então logo acabei concluindo o mestrado, já ingressando no doutorado, e aí
saiu justamente esse produto aí. Vai ocorrer ainda o lançamento, né, oficial, Os Negros dos Matos. Muito feliz por isso. Oi, Igor. Então, conta um pouco, assim, para mim, claro, que li o livro, mas para o leitor que ainda vai pegar esse livro, o que essa pesquisa tem de especial, assim, dentro, além de falar de Sergipe, que você falou que era um lugar que tinha pouca pesquisa e pouco livro sobre a região, eu concordo com você, tem pouco mesmo. Aqui na Alameda, acho que é o primeiro livro sobre o Sergipe no 19, ou Sergipe em geral, que a gente publica bastante. Então, eu queria que você contasse o que tem de especial para chamar o leitor para ler o seu livro. Bom, eu busco justamente revisitar o tema. O tema dos quilombos é um tema clássico na nossa historiografia nacional, né, Joana? Já tem diversos autores que se debruçaram sobre esse tema. Quando eu me debruço sobre a realidade de Sergipe, eu percebo uma série de peculiaridades com relação ao que é abordado a nível nacional, né? Então, eu vejo comunidades que estão estruturadas, mas que são comunidades que são móveis, não estão fixas, e não estão como aquela visão que muita gente tem, né, de comunidade quilombola, que está num curso de uma floresta, de uma mata densa, ou num local de difícil acesso. Essas comunidades estão muito próximas dos engenhos, né? O Vale do Cotimba, né, quando que é a região eles vão estar, é uma região diminuta, pequena, repleta de engenhos, e eles estão ali, né? Muitas vezes nas matas desses engenhos, né? As autoridades incumbidas de capturar, né, de debelar essas comunidades, adentramos as matas do engenho Brejo, as matas do engenho Palmas. Então, eles estão ali nas matas, estão muito próximo, né, do poder, digamos assim, da Casa Grande, das senzalas. Então, há uma conexão, que é também uma realidade que eu acho que é muito importante a gente destacar aqui, Jônica. Há uma conexão, muito embora eles fujam, né, eles deixem as senzalas, eles não rompem as relações com aqueles personagens, com aqueles escravizados que continuam na senzala, ou seja, são escravizados fugidos, quilombolas, mas que mantêm contato, né, com seus entes que estão na senzala. E são esses entes que muitas vezes abastecem eles, que presta aviso, né, com quem eles se encontram durante os festejos, por exemplo, no Natal, né, abordo isso, né, no decorrer do texto, né? O período que se aproxima do Natal é um período em que as autoridades ficam muito pavorosas, assim, porque percebe que vai ter a possibilidade de ter aumento de crimes é muito grande. E é interessante porque a gente também tem a ideia de que o quilombo é algo isolado da sociedade, que ficava à parte, longe, num lugar misterioso e que nunca aparecia, não é? Essa é a ideia geral que se tem de Colombo. Mas também seu livro mostra que eles estão inseridos numa rede de relações da sociedade, não é isso? Exatamente. Essa visão de que se criou na historiografia nacional essa visão de quase que o quilombo estivesse fora do mundo da escravidão, né? De que os quilombolas buscassem um mundo paralelo, e nesse mundo paralelo eles buscavam muitas vezes reconstruir uma África, né? E aí essa África muitas vezes ela era uma África mítica, né? Mas não, que a documentação demonstra não, que eles estão ali vivendo o mundo da escravidão, né? Eles estão de fato ali, estão inseridos e vivendo nesse mundo da escravidão que eles vão buscar suas agências, suas relações econômicas que eles vão estar estabelecendo, né? Então, suas parcerias. Por exemplo, tem autoridades que, inclusive, por exemplo, tem juízes municipais, tem senhores de engenho que estão se relacionando com essas comunidades quilombolas nas matas, né? Então, eles não estão no mundo paralelo, eles estão inseridos, né? De que maneira essas autoridades se relacionam com os habitantes dos quilombos? Isso é interessante também que você mostra. Exatamente, né? Tem juiz municipal, tem diversos agentes da Guarda Nacional. Veja, a Guarda Nacional, que era a principal instituição responsável por debelar essas comunidades, muitas vezes as autoridades, olha, eu preciso de soldado, mas não mande a Guarda Nacional porque ela não serve. Ela, em vez de capturar, ela presta aviso, né, para os agentes que estão nas matas. Então, foi justamente isso. Eu busquei ver essas comunidades ali, vivendo a escravidão, né? O mundo que eu falo, o mundo da escravidão, mas no limite dela, se afastando
dos anseios que os senhores deles queriam, né? Eles não estão, muito embora eles frequentem os engenhos, inclusive seus antigos engenhos, seus senhores estão buscando capturá-los, né? Mas eles estão ali, né? Nos meandros, digamos ali, no limite, de fato, entre a liberdade e a escravidão. E você usou uma documentação muito interessante também, né? Para entender essas relações. Fala um pouco mais sobre essa documentação, que é legal também. Boa parte da documentação que eu utilizo são os ofícios, né? Ofícios recebidos e expedidos pelos agentes envolvidos da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, né? De Sergipe do Rei. Então, são delegados municipais de dezenas de municípios ali do Vale do Cotigüiba, né? São senhores de engenhos também, né, que se reportam, mas tem um documento que eu acho que é riquíssimo e que é pouco utilizado ainda, né, nos estudos sobre quilombos, que são os autos de perguntas, que são uma espécie de interrogatórios, inquéritos realizados nesses quilombolas a partir do momento que eles são capturados, ou seja, as autoridades capturam eles e levam eles para fazer um auto de pergunta, né, um auto de inquérito. E nesse auto de inquérito, eles narram onde eles estavam, quando fugiram, com que mercadejavam, onde se escondiam, o que ocorreu durante determinada diligência. Eles vão dizer, por exemplo, na noite tal, a gente fugiu para o engenho tal. Então, sempre a gente percebe esse deslocamento, tudo a partir desses autos de perguntas, né? Então, acho que isso aí foi um grande achado nesse sentido na documentação, e uma riqueza muito grande nesses autos de perguntas. São ricos, são muito ricos. É a voz da população, é a voz da população escravizada, nesse caso, a população quilombola. Para um historiador, isso é achar ouro, né? Eu imagino quando você achou, que você falou, nossa, isso aqui é uma grande documentação, não é mesmo? Porque quando a gente estuda, geralmente, as comunidades quilombolas, né, do modo geral, a resistência, né, escrava, a gente se debruça mais sobre o processo dos crimes, né, sobre os próprios ofícios, e aí, muitas vezes a gente tenta ali, por meio do escrivão, capturar aquela voz que não aparece diretamente do escravizado, né? Mas o auto de pergunta não. O auto de pergunta tem um primeiro momento, a qualificação, né, onde o escrivão vai fazer uma série de perguntas, né? Qual o seu nome? Pergunta ao escravizado, digamos, ao quilombola recém-capturado, né? Qual o seu nome? Por que você fugiu? De onde você fugiu? Quantos anos você tem? Qual o motivo da sua fuga? Então, ali ele já tem uma espécie de qualificação que é muito rica, né? Porque ali tem a idade do escravizado, tem o momento em que ele fugiu, o nome do pai dele, o nome da mãe dele, né? Quando ele lembra, quando ele indica, né? Então, tem uma série de informações, e depois dessa qualificação, né, a autoridade que está inquirindo ali começa a fazer uma série de outras perguntas, como se cometeu algum crime, quem era que estava nos matos com ele, né? Onde ele se escondia, com quem ele mercadejava. Veja, a gente percebe que os grandes personagens, os grandes quilombolas, digamos assim, aqueles que vão ser os mais procurados, né? Aqueles que são tidos pela autoridade como os mais temerosos, eles são justamente aqueles que têm uma maior rede de informação, né? Essa rede de informação que torna eles justamente alvo do poder público, no caso da Secretaria de Polícia da província de Sergipe do Rei, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que nomes como João Mulungu, Venceslau, Laureano, que são destacados na documentação, eles são destacados porque no entorno dele tem uma rede de apoio, uma rede comercial, são ciganos que estão comerciando com eles, são agentes da Senzala que estão comerciando com eles, não são senhores de engenho que estão protegendo eles. Então, essa rede é possível ver também nos ofícios, mas, sobretudo, nos autos de perguntas, né? Igor, estudar os quilombolas tem uma repercussão muito importante nos dias de hoje, não é mesmo? Que deu origem a toda uma série de legislação e de regulamentação do que é um quilombo hoje, ou de remanescentes de quilombos hoje e tal. Como que esse estudo do passado se reflete nesses hoje em dia, na legislação atual? O que a gente tem percebido, viu, Joana, é que, assim, infelizmente, os historiadores, a partir do contexto da legislação atual,
né, sobre as comunidades remanescentes de Quilombo, os historiadores eles parece que se afastaram da temática, né? E aí abriram espaço para outros pesquisadores, seja da pedagogia, do direito, da antropologia, da sociologia, mas o que a gente percebe é que, nesse contexto da legislação, sobretudo do artigo 68 da Constituição Federal, que é aquela que vai legislar sobre as comunidades remanescentes de Quilombo, quando amplia o conceito de quilombo, ou seja, quando tira aquele conceito clássico de comunidades embreadas no interior da mata, os historiadores se afastam da temática, né? Parece que se afastam. E acho que o trabalho, o que a gente tem que fazer, a partir da nossa atividade, é justamente mostrar a relação entre esses quilombos históricos, que é um termo que comumente utilizado para demarcar esses quilombos do período da escravidão, de como as lutas dessas comunidades remanescentes de quilombos atuais elas estão ligadas, né? Estão plenamente ligadas com aquelas que estão sendo desenvolvidas no período da escravidão, né? Hoje, o acesso à terra, que é digamos assim, a pauta maior da luta dessas comunidades, né? Acesso à propriedade da terra, né? Muitas vezes eles têm o reconhecimento, mas não têm a titulação, né? Então, a gente vê essa ligação, eu vejo muito aqui, né, essa ligação entre essas histórias que estão sendo narradas aqui na documentação do século XIX, do século XVIII, com a realidade com qual essas comunidades contemporâneas, né, comunidades remanescentes de quilombo vivem hoje. Ai, muito bom. E aí, eu queria te fazer uma pergunta sobre o campus do Malês. Como é dar aula aí? Como que a história do campus, como isso se relaciona com a sua pesquisa, como você passou no concurso, enfim. Esse campus me interessa tanto, acho tão interessante essa história. O campus do Malês é um campus fora de sede, né? Nossa sede da Unilab é no Ceará. O campus do Malês, ele está... um campus ainda que está em processo de estruturação, né? A gente ainda vive uma universidade federal, universidade pública, mas ainda está em processo de estruturação no sentido de campus, né? De sede, de prédio próprio, né? Agora, é uma maravilha, viu, Júnior? A gente dá aula a gente recebe a comunidade dos Palopes, né? Alunos africanos que vêm via processo seletivo que eles realizam na sua própria embaixada, né? Eles vêm estudar aqui no Brasil, né? A gente recebe também, obviamente, alunos brasileiros, mas a gente ter essa convivência, a gente aprende muito, né? Eles vêm da onde, basicamente? Eles são os alunos Palopes, né? Que a gente chama, são da a Unilab. A Unilab, eu digo, a primeira missão de quem quer passar no concurso da Unilab é saber justamente a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, ou seja, a gente recebe alunos lusófonos, né, de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, então, ou seja, são países africanos que têm a língua matriz portuguesa, né, o português. Tem Timor-Leste no ginásio. Quantos são por ano? Desculpa, peguei uma gripe aqui em São Paulo. Olha, hoje no curso de História, a gente recebe em torno de 30 alunos por semestre. Alunos, E é uma riqueza muito grande, assim, porque a gente está tendo a oportunidade de formar historiadores para trabalhar nesse transatlântico, né? São alunos que então a gente estuda também a legislação dele, a legislação deles educacional, né? A gente trabalha com desenvolvimento de materiais didáticos para trabalhar não só aqui no Brasil, mas também em África, né, no país deles. Então, a oportunidade é de quando eles retornarem, né, justamente eles estejam plenamente capacitados para trabalhar não só aqui no Brasil, porque eles trabalham também com a LDB, né, e com toda a legislação educacional aqui no Brasil, mas também com a do país dele. É muito bom essa troca, é um local muito apaixonante de se trabalhar. E o diploma daqui vale lá também, né? Sim, porque tem parcerias, né? São feitos convênios com. Eles vêm, eles não vêm. Todo o processo seletivo se desenvolve via embaixada, a embaixada do país deles que desenvolve. Então, o diploma daqui, sim, é plenamente válido, né? Hoje nós temos cursos só no campus do Malês, nós temos de História, Pedagogia, Letras, Sociologia, Relações Internacionais. Estamos hoje com esses cursos. E
com expectativa de crescimento, né? Novos cursos, curso de direito, curso de medicina. Então, as expectativas são grandes para esse nosso campus aí. Ai, que ótimo, nossa. E o seu fica onde? Em Pernambuco, né? Não, o meu doutorado foi em Pernambuco. É em São Francisco do Conde, é um município que fica a 60 quilômetros de Salvador. É uma região metropolitana de Salvador, né? Não. Então, a gente tem alunos do Recôncavo Baiano, alunos de Salvador e alunos africanos, né, que vêm dos Palopes. Eu imagino que o intercâmbio entre eles e as amizades e tal seja muito especial também. Também, né? Também. É uma riqueza sem tamanho. É de fato apaixonante, assim, porque é toda uma universidade afrocentrada, né? Então, a gente inverte as matrizes, que muitas vezes são matrizes eurocêntricas, né? A gente inverte isso. Então, a gente trabalha, sobretudo, com autores negros, né? Pensadores africanos. Então, a gente inverte essa lógica. Né? Nosso curso de História, por exemplo, ele a perspectiva dele é toda expectativa afrocentrista. Né? A gente trabalha essa questão. A gente trabalha muito a Lei 10.639, a Lei 11.645 de 2008, né? As práticas pedagógicas, os estágios, todas as atividades são voltadas para valorizar essa questão. O ensino afro-brasileiro, o ensino africano, no âmbito da educação básica da história, né, da disciplina de história. Na verdade, muda muitas coisas, não é mesmo? Uma das coisas mais interessantes que eu vi acontecer na Alameda nesses últimos 20 anos de existência da editora foi essa mudança do eixo das pesquisas, principalmente na área de história, que é a minha área, então, que eu também sou pesquisadora do século XIX, que você e tal. Eu percebo que, na verdade, a historiografia agora tem se feito no âmbito nacional, assim, então tem excelentes pesquisadores em vários lugares do país que tá trabalhando em muitas coisas interessantes. Você não percebeu isso também? Essa diversidade? A gente saiu muito assim, antigamente, as editoras elas abraçavam muito mais o eixo São Paulo, o eixo Rio, né? E editoras como a Alameda, que abre portas, né? Que recepciona pesquisas que não tem, por exemplo, aqui em Sergipe a gente não tem essa característica de estudo das populações negras, né? Seja da escravidão ou não. Não é uma marca da nossa historiografia, da historiografia local. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, que a editora Alameda recepciona trabalhos de outras regiões, a gente começa a ver que, muito embora o eixo Sul-São Paulo, ou o eixo Sul, o eixo São Paulo, do Rio, de Minas, seja importante, né? Tem muitos pesquisadores aí em outras regiões, né, desenvolvendo trabalhos sobre escravidão, que muitas vezes contrapõem aquilo que a gente toma como uma realidade única nacional, né? E que não é assim. Né? A gente, muitas vezes, quando a gente está se debruçando sobre a documentação, que a gente começa a comparar com a realidade de São Paulo, a realidade de Minas, a realidade do Rio de Janeiro, seja do interior, da capital ou da corte, se falando do século XIX, a gente percebe que que a nossa realidade é outra. Né? Na própria Bahia, né? onde eu leciono, quando a gente se debruça, a gente fala muito do Recôncavo Baiano, mas o Recôncavo Baiano é enorme, então, dentro do próprio Recôncavo se cria regionalidades, se cria distinções que são importantes de ser destacadas. E aí... Mas aquela conexão de independências em que trouxe um monte de gente para falar sobre as independências. Né? Então, também traduziu essa voz plural da historiografia atual, assim, que eu acho muito importante, fundamental, na verdade. Muito, muito, muito. Tenho acompanhado isso e quero saudar, parabenizar justamente o trabalho da Alameda disso, de divulgar esses trabalhos, né? É muito importante. Eu, enquanto já era um telespectador, né, do Saco de Gatos aqui, então sempre percebo o quanto a diversidade de temas, né, e quantos trabalhos riquíssimos estão saindo em diversas temáticas, mas essa independência é uma, certamente. Igor, chama para o lançamento as pessoas que a gente vai colocar o vídeo no ar um pouco antes do lançamento, e aí queria chamar para o lançamento, que é um evento bem legal que vai acontecer, o Igor vai falar. Então, gente, no dia
21 de agosto, certo? Na livraria... Perdão, fugiu aqui uma... Alquimia Cultural. Exatamente. No dia 21, deixa eu só confirmar, aquela que agora você me pegou de surpresa. É dia 21 mesmo, a 21 partir de das... agosto. Então, gente, no dia 21 de agosto, na livraria Alquimia, na Alquimia Cultural, certo? Aqui em Aracaju, vai ter o lançamento do livro Negro dos Matos. Conto com você, conto com todo mundo lá, tá bom? Vai ser muito legal. Igor, muito obrigada pela entrevista, foi super ótimo, foi uma delícia conversar com você e falar do seu livro, e agradeço muitíssimo ter você no time de autores da Alameda e ter sua pesquisa publicada, é uma honra para a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Joana. Um abraço. Tchau. Tchau.